Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo fiel e que irá receber o melhor de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Maravilhoso é o nosso Deus, que reconhece aqueles que vivem em justiça, em retidão. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua coragem, a tua intrepidez, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, as coisas mudaram muito nos últimos tempos e em determinados aspectos mudaram para melhor. Hoje em dia, uma criança com 3 ou 4 anos de idade que esteja em um jardim de infância já sabe contar os primeiros números e consegue identificar cores, letras e já sabe operar um aparelho celular melhor do que muitos adultos. Na minha época, a vida escolar se iniciava aos 6 anos de idade com o jardim de infância e o ensino fundamental aos 7 anos. Eu não cheguei a cursar o jardim de infância e me lembro que entrei para a escola com 7 anos de idade, mas também não cursei o primeiro ano fundamental. Após o meu exame admissional, eu fui ingressado diretamente na 2ª série. E aquele foi o início de uma vida de conquistas sucessivas, como já comentei em algumas mensagens anteriores. E fiz isso não para me vangloriar, mas para motivar aos irmãos e demonstrar que é possível, sim, conseguirmos ter êxito, principalmente com Jesus. Foram conquistas que hoje
eu atribuo única e exclusivamente ao mover de Deus na minha vida. Eu nem era convertido naquela ocasião, mas é claro que eu já era de Deus. Eu sempre fui de Jesus. Ninguém passa a ser de Deus de um dia para o outro. Ou deixa de ser dele de repente. O Senhor já preparou vasos para a sua honra e vasos para a sua desonra. Ele sabe os que são dele. Eu sempre fui um vaso para a honra e para a glória do Senhor. Naquela época, na minha família, éramos 4 irmãos e eu era o mais novo. Eu creio que aprendi os primeiros passos do ensino observando aos meus irmãos que já frequentavam a escola. Então, estava eu com 7 anos de idade em uma escola pública, cursando a 2ª série, e aquilo era motivo de orgulho para a minha família, porque a todos eles contavam aquela façanha. E então, já em meu primeiro ano de estudo, eu ganhei uma condecoração, uma medalha dourada que tinha uma inscrição dizendo honra ao mérito. Eu nem me lembro o que gerou aquele reconhecimento, mas eu sei que não foi por obter êxito em alguma atividade esportiva. Eu era muito magro, não tinha vocação para o esporte e naquela época eu não participava de atividades esportivas. E depois eu ganhei outra medalha e mais outra e ganhei uma faixa. Também não me recordo por quê. Mas o que eu me lembro é de que eu amava as minhas medalhas e tinha muito orgulho delas, mesmo sendo na época uma pessoa muito tímida, o que me causava vergonha e um certo constrangimento quando tinha que usá-las, porque elas me distinguiam diante de toda a turma e em toda a escola. E eu as guardava com muito cuidado. E aí já era eu mesmo que as apresentava a todos os que chegavam à minha casa. E as pessoas costumavam me chamar de general, devido ao acúmulo de condecorações. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. As conquistas e premiações sempre ocorreram na minha vida. Eu me lembro de uma passagem, ainda no meu primeiro ano escolar, que causou uma revolta nos meus pais. Um dia eu fiz em casa um desenho da Torre Eiffel. Eu não conhecia a torre, mas algum dia havia visto uma foto. O desenho era uma imagem em perspectiva e os meus pais gostaram tanto que exigiram que eu levasse para a escola e mostrasse à professora. Eu relutei, mas levei. A professora não acreditou que tinha sido eu o autor do desenho e naquele dia, ao término da aula, ela liberou toda a turma, mas determinou que eu ficasse na sala, somente eu e ela. E então, ela me deu uma folha de papel em branco
e pediu que eu fizesse de novo aquele mesmo desenho diante dela. E eu fiz. E ela não teve outra alternativa senão crer. E o desenho foi parar no mural da escola. Mas a minha mãe, que estava me esperando na saída, não entendia por que toda a turma havia saído e eu não. E depois reclamou muito com a professora. Não há dúvidas de que é bom ser condecorado, ter os seus esforços e dedicação reconhecidos, mesmo que as suas realizações não visem necessariamente algum tipo de reconhecimento. O Senhor requer que reconheçamos e agradeçamos tanto as pessoas quanto a Ele próprio pelas bênçãos que recebemos. Jesus nos demonstrou o valor que Ele dá ao reconhecimento através do agradecimento das pessoas que eram alvos da sua obra, quando recebiam algum milagre realizado por Ele. E o que é importante para Deus tem que ser para nós também. Portanto, é importante tanto o fato de ter reconhecido o nosso trabalho, como o fato de reconhecermos a quem de direito pelas realizações conseguidas, ou as pessoas pelas ajudas que nos derem. No trecho do livro de Lucas, que apresentaremos em seguida, vemos que a fé e a gratidão, o reconhecimento de um homem curado milagrosamente por Jesus, estendeu a sua bênção até a salvação. Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Glórias a Deus por essa fé salvadora. Galardão é uma recompensa, uma premiação por serviços relevantes que foram prestados. O nosso Deus é justo e não pode haver dúvidas de que Ele é o ser mais justo existente em todo o universo. E Ele nos assegura salvação aos que crerem em Jesus e tiverem uma vida correta em total fidelidade a Ele. E nos promete também galardões, como reconhecimento pela nossa obediência e dedicação a Ele. Então, não é suficiente que militemos pela nossa salvação eterna. Temos que também considerar o nosso estilo de vida da ótica de Deus, de forma a podermos nos qualificar para receber recompensas pela nossa obediência. O nosso Deus é tão bom e generoso que nos presenteia pelo simples fato de lhe obedecermos. Como se o fato de cumprirmos com as ordens daquele que nos criou fosse
um ato digno de honras ao mérito. É uma obrigação. Deus é tão rico em amor e misericórdia que nos condecora por fazermos o que temos que fazer, por cumprirmos com a nossa obrigação de obedecê-lo. Pare um minuto para pensar, meu amado irmão, minha amada irmã, que sem a mão do Senhor, nem você, nem eu, nenhum de nós jamais teria nascido para esta vida. E que o próprio planeta Terra poderia nunca ter existido. A partir daí, vai ser fácil concluir que nós devemos apresentar total fidelidade, obediência e gratidão ao Senhor. Precisamos agradecer a Deus todos os dias das nossas vidas, pelas nossas próprias vidas e por todo o amor que Ele tem demonstrado conosco. E por tudo que Ele criou neste mundo para nós. Nós não precisaríamos de nenhuma recompensa por fazermos isso. Por agradecermos a Ele, por sermos fiéis a Ele, por obedecermos a Ele. Mas o nosso Deus é assim, superabundante em amor, mesmo não havendo qualquer mérito da nossa parte. Ele nos ama e basta. Glórias sejam dadas a Ele. É Ele quem manda e decide. Mas então, não nos basta buscar o caminho da salvação. Esse é o nosso primeiro alvo. Precisamos também alcançar o segundo alvo, cumprindo com a segunda meta, que é viver uma vida em total obediência a Deus, para que recebamos os galardões prometidos. Uma pessoa salva sem galardões é um salvo sem glória. E não é isso que Deus espera de nós. Imagine o quão frustrante seria para o Senhor não poder entregar as premiações que Ele já reservou para os que dentre nós se destacarem no seu ministério. Precisamos aceitar o desafio de lutar para conquistarmos tudo o que o Senhor já disponibilizou para nós. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Romanos 2, 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. As recompensas do Senhor não se limitam à nossa vida futura. Compreendamos bem isso. Podemos receber bênçãos nesta vida e salvação e galardão na eternidade. Em seu conhecido Sermão da Montanha, que apresentamos ao início desta mensagem, do livro de Mateus, capítulo 5, Jesus nos incentivou a procedermos
para com os nossos próximos da forma como nós gostaríamos que eles procedessem para conosco, o que demonstra que tudo o que fazemos nessa vida retorna para nós mesmos, em iguais ou em maiores proporções. E o Senhor ainda nos desafia a amarmos a todos, inclusive aos nossos inimigos. Ora, amar aos nossos amigos é fácil, é para qualquer um. Os ímpios e pecadores fazem isso. Mas nós precisamos fazer mais, nós precisamos ir além. Precisamos amar e fazer bem aqueles que nos fazem mal. Temos que orar pelos nossos inimigos, não para que eles morram. Nós não somos juízes de ninguém e não podemos condenar a ninguém. Precisamos orar para que a luz do Senhor os alcance e que eles se arrependam, se convertam e mudem de vida. Quando emprestamos alguma coisa a alguém, não podemos praticar juros abusivos e nem podemos cobrar. Não podemos esperar ter de volta o que emprestamos. Precisamos ser misericordiosos e perdoar a todos, sempre, e por tudo o que nos fizerem, porque isso irá nos render bênçãos na terra e reconhecimento no céu. Jesus ainda nos ensinou que precisamos ser generosos para que recebamos do Senhor a abundância. Porque o Senhor será tão severo conosco quanto formos para com os nossos irmãos. Observem, meus amados, que o ensinamento de Jesus é totalmente o oposto do que o mundo pratica nos dias de hoje. Razão pela qual ele também nos deixou dito que a grande maioria das pessoas irá passar pela porta larga, aquela que conduz à perdição. E o apóstolo Paulo confirma essa profecia em sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas que para nós salvos é o poder de Deus, do Deus que tornou louca a sabedoria deste mundo. Lucas 6:31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante,
vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Louvado seja o nome de Jesus. Notem que alguns irmãos serão salvos, meus amados, mas salvos pelo fogo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, nos informa que a obra de cada um se manifestará mais cedo ou mais tarde, porque as nossas obras serão provadas pelo fogo. E o autor da obra que resistir ao fogo receberá galardão. Mas aquele de quem a obra, sendo provada no fogo, se queimar, receberá detrimento, que significa perda ou prejuízo. Mas ainda assim, se essa pessoa for de Deus, no fim ela será salva, mas salva como pelo fogo, o que enfatiza a realidade de que todos nós já estamos postos à prova. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou dessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Mas o que significa ser salvo pelo fogo? A resposta está na primeira carta do apóstolo Pedro, no trecho que iremos apresentar a seguir. Pedro explica que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo para ser purificado e deve se manifestar em louvor, honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E que é por essa fé autêntica e genuína que alcançamos a salvação das nossas almas. A interpretação clara desse conteúdo provém da predestinação que Deus já fez daqueles que são dele. Se nos desviarmos do caminho, sofreremos punição da parte do Senhor, que são disciplina, correção e açoite. Mas não perderemos a salvação. Ninguém perde a salvação, porque o Senhor é onipresente e está tanto no dia de hoje quanto no futuro. Ele está no dia do juízo final.
E ele já sabe os que vão chegar na reta final. Até porque foi ele mesmo quem nos predestinou. Então, qualquer um que, sendo dele, se desviar dos caminhos, será purificado para a correção pelo nosso amoroso Pai. O texto de Apocalipse, que apresentaremos na sequência, confirma essa interpretação, tanto da prova no fogo, quanto do amor e do castigo do Senhor nas vidas dos seus filhos. 1 de Pedro 1, 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Notem, meus irmãos, que existe recompensa para os fiéis segundo a obra realizada por cada um. Mas existe também castigo para os desobedientes, os que se dedicam à iniquidade. É evidente que a nós não nos convém ter que passar pelo fogo para ser provado, purificado e conseguir a salvação. Temos que buscar ser salvos desde agora e com premiação, tanto nesta vida presente quanto na futura. Nós somos filhos de Deus e temos que ser salvos, mas salvos com glória. Não temos que passar raspando na trave, como alunos aprovados com a nota mínima e na recuperação. Temos que passar direto, sem nem precisarmos fazer o exame final. Muitos irmãos pensam que por pertencerem a uma congregação, por estarem na casa do Senhor e por andarem com a Bíblia debaixo do braço, estão fazendo a vontade de Deus e serão salvos e premiados. Mas isso é um engano, meus amados. Se fosse assim, bastaria ao Senhor escrever uma única frase, uma única linha, e ali resumiria todos os nossos deveres como pessoas de Deus. Mas o Senhor teve o cuidado de nos deixar a Bíblia com 66 livros, contendo história, profecia e doutrina. Mas muitos acham a leitura bíblica cansativa. E muitos dos que leem a palavra não procuram conhecer o real sentido daquilo que estão lendo. Jesus também nos deixou dito que nem todos os que o tratam de Senhor vão entrar no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Mas ocorre que somente farão
a vontade do Pai aqueles que efetivamente forem dele e conheçam a vontade do Pai. Leiam a Bíblia. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja o Senhor. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A chamada Galeria dos Heróis da Fé se encontra no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11. É importante que todo cristão a conheça, mas ela se refere apenas às obras da fé do nosso Deus, na criação do mundo, e aos heróis da fé do Antigo Testamento, e que pela obra que realizaram, certamente fazem jus ao recebimento de galardões. A galeria dos heróis da fé está fechada. Não recebe mais inscrições, porque a Bíblia nunca mais será reescrita. Mas isso não significa que não tenham existido heróis da fé no Novo Testamento e que não possam existir mais heróis da fé nos dias de hoje. Eu, por exemplo, me empenho para ser reconhecido como um herói da fé e encaro todos os desafios pela fé em Jesus. Mas você, meu amado irmão, minha amada irmã, também pode decidir ser um herói da fé dos tempos modernos ou uma heroína da fé. Nós já não podemos mais entrar para a galeria, mas podemos receber galardões juntamente com todos os heróis da fé descritos na Bíblia, o que será um reconhecimento eterno da nossa dedicação ao nosso Deus e virá a ser uma grande honra para cada um de nós que pela fé em Jesus ousar neste mundo hostil, se empenhar, se arriscar, se superar e se destacar na realização da obra de Deus. Notem que crer naquilo que não se vê significa ter visão espiritual. Isso é fé. Fé e visão espiritual. E visão espiritual é um pré-requisito para uma vida espiritual. Algo que também é recomendado pelo Senhor. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Romanos 8, 5.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus nos quer vivendo em espírito, desde agora. Mas como podemos assegurar a nossa salvação e o recebimento de galardões, sem termos que passar por disciplinas do Senhor ou sermos provados pelo fogo? Simples, meus irmãos, fazendo a vontade do nosso Deus. Mas isso não significa apenas estar em uma congregação, devolver os dízimos, dar esmola aos pobres. Parte disso os ímpios fazem. Eles comparecem às suas congregações para cultuar os seus deuses ou seus demônios e participam de campanhas de solidariedade. O único que eles não fazem é devolver os dízimos do Senhor para custear a obra de Deus. No livro de Hebreus encontramos uma orientação muito boa para quem espera receber bênçãos nesta vida e galardões no próximo século. Nunca abandone a confiança no Senhor, porque ela tem grande galardão. A confiança é uma prova da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos exorta a suportar toda tentação, para que possamos receber a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. O apóstolo ainda faz outra recomendação de suma importância. Abandonemos todo orgulho, toda altivez e nos humilhemos diante da grandeza e majestade do Senhor, para que Ele mesmo nos exalte. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meu amado irmão, minha amada irmã, é possível que você também tenha recebido premiações, elogios e condecorações na sua vida. Mas pode ser também que você nunca tenha obtido qualquer reconhecimento a despeito de todo o empenho que você coloca nas coisas que faz. Mas isso já não importa no contexto atual. O mundo não é justo, mas o nosso Deus é.
esta vida presente não é nada se comparada à vida eterna que o Senhor prometeu a todos os seus filhos fiéis. Então, nos convém investirmos tudo na nossa vida futura. O importante, meus irmãos, é que a maior recompensa de todas está esperando por nós lá no céu. O alvo já está posto diante dos nossos olhos. Basta que creiamos e nos dediquemos de coração a conquistá-lo. A nossa primeira meta é a salvação. E a seguinte é a obtenção de galardões pela nossa fidelidade. Essa é a glória que o Senhor nos reservou para uma vida futura. Alcançar a primeira meta, ser salvo, é algo muito grandioso, mas que não depende de nós. Aqueles que são do Senhor, escolhidos, chamados e predestinados por Ele, serão salvos, ainda que tenham que passar pelo fogo. Os que estejam no mundo e que sejam dele, serão dele aproximados para confessar com a boca, crendo no coração, que Jesus é o Senhor, ressuscitado e glorificado. Mas a conquista dos galardões, isso sim, depende exclusivamente de nós, da nossa obediência ao Senhor e da nossa dedicação na realização da obra que Ele nos destinou. Portanto, conseguir a salvação, mas sem conquistar os galardões, significa ser salvo sem glória. É uma frustração, porque indica que tudo o que conseguiu foi pela mão do Senhor. Porque, na verdade, a pessoa não dedicou nenhum esforço no sentido de cumprir com a vontade de Deus. A salvação pura e simples irá posicionar a pessoa em uma condição superior à dos ímpios, claro, mas uma condição de inferioridade lá no céu, diante dos irmãos que serão condecorados. E dentre os que receberão galardões, os maiores, a maior premiação, obviamente, será para os intrépidos e corajosos, aqueles que não medirem esforços não apenas para cumprir, mas para superar todas as expectativas do Senhor. Desse modo, a questão se resume a algumas poucas perguntas que cada um de nós tem que responder para si mesmo. Você deseja a salvação? Deseja ser salvo sem ter que passar pela prova do fogo? Deseja ser salvo e receber a glória dos galardões? Se eu fosse você, responderia sim a todas essas perguntas. Porque não tem sentido, meus irmãos, passarmos por todo o sofrimento desta vida e não recebermos todo o melhor dela, de não fazermos jus às recompensas de Deus. Mas atenção, meus irmãos, essa pergunta não é para ser respondida com palavras. O Senhor, que sonda os nossos corações, está muito atento a tudo e a todos. E
Ele espera da nossa parte uma resposta com ações. Porque ser salvo sem glória, creio que não é o plano de Deus para nós. Louvado seja o Senhor. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando salvação com honra, com glória, com galardões, no nome de Jesus.